Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler aqui o segundo capítulo do livro A Guardiã do Lar. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Muito bem, nós estamos aqui hoje, nós vamos ler o segundo capítulo desse livro tão abençoado aqui, que é A Guardiã do Lar, da pastora Bruna Oliveira. Nós vamos ler ele hoje na quinta, né? Provavelmente a gente está fazendo isso e vai lançar o vídeo na quinta por causa do feriado, né? Muitas pessoas aí talvez vão estar com visitas e a gente vai estar indo para Carazinho, então nós já vamos aí estar colocando para você, para nós não perdermos o foco aqui da leitura do nosso vídeo. Aqui diz assim: o título dele, o capítulo 2, Remindo o Ambiente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no ambiente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23 e 24. Uma das consequências do pecado foi a perda do ambiente de glória em que Adão e Eva habitavam. A quebra da primeira aliança os fez interromper a harmonização do convívio que aquele casal até então estava vivendo. A construção de uma família fora do ambiente do jardim trouxe problemas irreversíveis naquele lar, onde a luta contra os desejos pecaminosos seria mais intensa. Vemos isso de forma bem nítida na história dos irmãos Caim e Abel. Criados fora do jardim, contaminados com o histórico falido na luta contra o desejo dos pais e, portanto, expostos a uma vida sem discipulado. O final dessa história relata a tragédia de um filho que viveu da generosidade de uma oferta à sordidez de um homicídio em pouco tempo. O rompante dos sentimentos desequilibrados marcou com dor a vida daquela família. A pergunta que Deus fez a Caim sobre onde estava seu irmão revela o desejo de Deus de sermos guardiões dos relacionamentos dentro da nossa casa. Você que tem aí caneta, você pode escrever. Você que pegou o seu caderno, escreva isso. A pergunta que Deus fez a Caim sobre onde estava o seu irmão revela o desejo de Deus de sermos guardiões dos relacionamentos dentro da nossa casa. Você que está aí me assistindo, Deus te fez para ser guardiã dos relacionamentos aí dentro da sua casa. Deus te colocou aí para você guardar e remir esse ambiente. Aqui diz mais: visto que ainda no jardim, após a queda, a pergunta de Deus para Adão era onde ele estava. Agora, fora do Éden, a preocupação não é só em como um estaria, mas o quanto de generosidade havia em se relacionar com o outro. É como se aquela família fosse reconstruir aquele ambiente através dos relacionamentos responsáveis. Caim não quis se responsabilizar por seu irmão e teve sua atitude reprovada por Deus, mais uma vez perdendo o ambiente, sendo expulso da terra. A quebra da aliança de Adão com Deus resultou na quebra de aliança de Caim com seu irmão. E o ambiente que era para ser remido pelo homem acaba sendo contaminado pelo mesmo através do sangue inocente de Abel derramado naquele homicídio. Aí você pode também escrever: mesmo com tamanha dureza do homem, Deus não desiste de ensiná-lo. Esse Deus é tremendo, né? Mesmo com tamanha dureza do homem, Deus não desiste de ensiná-lo. Através da vida e da família de Noé, percebemos o Pai nos ensinando a restaurar ambientes. Na criação, Deus fez o jardim. Na remissão, era o homem que teria que construir um ambiente. E assim fez Noé por décadas,
trabalhando em um resgate na transformação de um ambiente através do modelo da arca. Então, a pastora Bruna aqui, ela nos explica, né, que na criação Deus fez o jardim. Agora, na remissão, era o homem que teria que construir o ambiente. E assim fez Noé ao construir a arca. A gente sabe que a arca de Noé, ela levou aí 100 anos para a sua construção. Então, nesse tempo, Noé, né, estava preparando uma arca, mas Deus estava construindo Noé. Então a gente é preparado, é moldado por Deus. Deus nos prepara, talvez para construir algo, passar por situações em que a gente pensa, não, eu estou aqui, eu estou fazendo, mas Deus está nos fazendo enquanto a gente está fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. No livro de Marcos, no capítulo 6, vemos o quanto a falta de um ambiente de honra pode impedir que vejamos milagres e curas. As pessoas não acreditavam que um filho de pessoas tão comuns como José e Maria teria tanta condição de ensinar o que estava ensinando, o que acabou resultando em uma reunião sem milagres, poucas curas e a denúncia de Jesus no versículo 4 de que o profeta não tem honra em sua própria casa. Em Gênesis, o capítulo 27, relata a história da família de Rebeca, em que Isaac, seu marido já idoso e com dificuldade para enxergar, manda seu primogênito Esaú caçar e preparar uma refeição para ele, a fim de que pudesse comer e o abençoar antes de morrer. Ou seja, a palavra de bênção na vida daquele filho só seria liberada a partir de um ambiente de honra construído por ele. Então é necessário que a gente aprenda que devemos sim construir ambientes de honra. Eu até assisti uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, você também pode assistir, está no YouTube, onde ele fala da diferença da gente honrar e da gente admirar, né? Que é preferível que as pessoas não admirem a gente, mas que elas saibam honrar. Jesus aqui, ele não teve honra na sua própria casa, porque olharam para ele com os olhos humanos, dizendo, mas esse aí é o filho da Maria, esse aí é o filho do José, o carpinteiro, quem é ele para vir aqui fazer milagre? Então, muitas vezes nós olhamos para as pessoas com esse olhar, só de admiração, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente construa, sim, um ambiente, um lugar de honra, assim como Jacó queria que o seu filho Esaú fizesse, criasse para ele ali um ambiente de honra, o honrasse como pai. E aqui diz assim, na ocasião Rebeca, preocupada com a conversa do seu marido, decide criar um plano para que Jacó fosse abençoado no lugar do seu filho Esaú, né? Eu falei errado antes, não é o seu pai Jacó, o seu pai Isaac, né? E aqui diz assim, creio que ela teve essa atitude devido a uma palavra que recebera de Deus, quando os gêmeos estavam no seu ventre, de que o caçula seria maior que o primogênito, e por talvez o ambiente familiar não apresentar o acesso para que isso pudesse acontecer, visto o coração tendencioso de Isaac a se relacionar melhor com Esaú do que com Jacó, porque o primogênito era um caçador, ou seja, havia um relacionamento por identificação naquela casa. Fato é que mesmo com as melhores intenções no coração daquela mãe, ela acabou destruindo sua casa quando induziu Jacó a enganar seu filho e seu marido. Então, muitas vezes nós temos aí muitas intenções boas, né? A nossa atitude é carregada de boas intenções, mas ela muitas vezes não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Você pode até anotar isso aí. Rebeca, anota aí. Rebeca não precisava ajudar a Deus nas suas promessas, porque Jacó carregava uma palavra de Deus. Sabe aquela coisa assim, ó, você orou, você pediu, e aí você não viu as coisas acontecendo, aí você foi lá e fez do seu jeito? Às vezes a gente faz isso como mulher, a gente não sabe muitas vezes esperar a vontade de Deus se cumprir. E toda vez que você for dar o seu jeitinho,
As coisas até podem se encaixar depois, mas lutas virão, dificuldades virão, porque você não esperou o tempo de Deus agir, né? Se Deus tem promessa para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, deixa Deus agir. Se você ouviu uma palavra de Deus em relação a alguém que você atende, você talvez é uma pastora que está nos ouvindo, nos assistindo, você ouviu? Então deixa Deus agir, não queira ligar, não queira você ir atrás, você fazer aquilo que é papel de Deus fazer na vida da pessoa. Aqui diz assim: hoje vemos esse quadro em muitas famílias, em que as mães muitas vezes, percebendo a dificuldade de um dos seus filhos, seja por considerá-lo mais fraco ou mais doente ou ainda mais devagar do que os outros irmãos, tende a colocá-lo para a frente, como forma de ajudá-lo a crescer na vida. E assim como Rebeca, acaba manipulando e controlando a vida daquele filho, o impedindo assim de amadurecer, de ter suas próprias experiências e de andar com suas próprias pernas. Mães com esse comportamento super protetor acabam gerando grandes deficiências emocionais e comportamentais nos filhos. Eles se tornam adultos de corpo, mas ainda com uma mente infantil. Olha que importante isso, porque foram privados ao estímulo da emancipação, que todos nós somos submetidos desde quando nascemos. E isso tem a ver com as frustrações que vivemos, com as quedas que tomamos, com os nãos que recebemos. Escreve aí. Enfim, as resistências e dificuldades nos induzem à reação para a maturidade. Então, toda resistência, toda dificuldade que a gente passa, elas nos levam a ter maturidade. Às vezes você está impedindo um filho, uma filha, né, seu, ou um filho ou uma filha espiritual seu, de crescer, de amadurecer, porque você tenta proteger tanto que você faz com que ele não passe por dificuldades, que ela não passe por dificuldades. E tudo faz parte do processo de Deus. Como eu disse antes, Noé construía a arca, mas enquanto ele construía a arca, Deus construiu Noé. Se Deus quisesse uma palavra dele, a arca estava feita. Não levaria 100 anos, né? Mas Deus queria construir um Noé ali. E às vezes a gente quer, meu filhinho, minha filhinha, proteger e não deixar passar por lutas, por dificuldades. Só que Deus faz parte do processo dele, tudo isso. Faz parte. Aqui tá chovendo bastante, eu não sei se você tá ouvindo, mas tá uns trovão aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui diz assim: no caso de Rebeca, ela desconfigurou um cenário de honra entre pai e filho, para que Esaú fosse emancipado, colocando seu dodóizinho Jacó despreparado para aquele momento no lugar do seu irmão. Jacó estava tão sem preparo para tal emancipação que, em momento algum de Gênesis 27, ele é citado, qualquer tipo de pronúncia dele na apresentação do plano da mãe. Ele simplesmente não tinha opinião, não sabia o que fazer, apenas seguiu a ordem da mãe de mentir para o pai. O interessante é que após toda aquela tragédia em que Jacó saiu de casa, percebemos algo inusitado, não relatado na vida daquele jovem enquanto estava na companhia de sua mãe super protetora, né? A Bíblia diz que no caminho para a casa de Labão, Jacó teve uma experiência com Deus e levanta a coluna de Betel como sinal daquele acontecimento. Muitas vezes, a superproteção da mãe acaba também atrapalhando o filho de ter experiências com o próprio Deus. E somente quando esses filhos saem da companhia dessas mães é que conseguem se relacionar com Jesus. Isso é muito forte. Isso também é importante você anotar. Muitas vezes a superproteção da mãe acaba atrapalhando o filho de ter experiências com Deus. Filhos carnais e filhos espirituais. A gente tem que ter esse equilíbrio, né, nos nossos relacionamentos, porque às vezes a gente pode aí atrapalhar os nossos filhos de se relacionar com Deus. Aí ela continua: o cenário de desonra familiar
provido pela falta de sabedoria daquela esposa, trouxe graves consequências naquele relacionamento. Esaú, querendo matar Jacó, sai de casa e se une em um matrimônio justamente com as mulheres que seu pai dissera a Jacó para não se casar. Talvez aquele jovem poderia ter feito isso por rebeldia, por vingança contra a família. A Bíblia não menciona um altar que Esaú levantou para Deus durante sua história, nos dando a entender que talvez tal fato o fez até mesmo se desviar da fé e da família. Jacó, porém, saiu de casa para morar com Labão e Rebeca. Nunca mais o vê. Jacó sofreu muito para ser transformado em um homem. Aquilo que Rebeca impediu, não deixando seu próprio marido discernir o tempo certo para o mancebo, enquanto este estava em sua companhia. Labão assumiu e, através das frustrações do trabalho, do casamento e tantas experiências vividas fora do lar, Jacó é transicionado em homem e, depois de maduro, decide fazer o caminho de volta. Então, Deus acabou usando Labão para criar esse homem responsável na vida de Jacó. E daí ele se tornou maduro e ele mesmo fez o caminho de volta para casa. O interessante dessa história é que antes de Jacó lutar com o anjo para ter sua identidade transformada, a ponto do anjo perguntar para Jacó o seu nome e este precisar confessá-lo, pois Jacó sabia que havia saído da casa da identidade de Esaú e que, para ser abençoado na sua promessa, precisaria confessar quem ele era de fato. E após a confissão, o anjo o abençoa e profere o seu novo nome, Israel, declarando assim a bênção na vida de Jacó. Ele decide se reconciliar com seu irmão e, para isso, prepara ali um ambiente de honra para Esaú. Em Gênesis 33, você pode ler depois aí na sua casa. Fazendo uma procissão de ofertas, chegarem a Esaú antes de enfim abraçar seu irmão. Por muitas vezes questionei essa atitude, pois dava uma ideia de que Jacó queria comprar o perdão do irmão. Mas percebo hoje que, na verdade, Jacó estava remindo o seu passado, reposicionando Esaú na identidade dele. Porque naquela época o primogênito era abençoado não só com uma palavra, mas também com uma herança maior. Então, Jacó naquele momento ele estava colocando, reposicionando a identidade de Esaú. Quando ele oferece presentes, ele está ali remindo o seu passado e reposicionando Esaú na sua identidade. Quando Jacó faz chegar até o irmão aquela quantidade extravagante de ofertas, o que está sendo dito por trás daquele ambiente é que Jacó estava desenvolvendo, ou melhor, devolvendo o lugar do seu irmão e reconhecendo como o maior, recolocando no lugar de primogênito. Ele estava remindo o ambiente familiar através daquela atitude de honra em reconhecer a posição que aquele irmão tinha na família. Você pode escrever isso aí. Independente do passado e de quem Esaú se tornara, e o final da história relata uma cena incrível de reconciliação familiar através da remissão do ambiente. Então, independente do passado da sua família, independente do que possa ter acontecido, você pode ser aquele que vai remir, esse ambiente. Assim como Jacó fez com Esaú. Ele, através daquilo tudo, daquela atitude dele, o final da história relata uma cena incrível de reconciliação familiar através da remissão do ambiente. Rebeca, infelizmente, por não edificar esse ambiente doméstico, viveu uma tragédia em sua casa. Ao contrário dela, temos a história fantástica de Abigail, em 1 Samuel, no capítulo 25, em que, após ficar sabendo da passagem dos soldados de Davi
em sua residência e da forma hostil como seu marido Nabal os trata, recusando-se a ajudá-los, ela imediatamente decide ir ao encontro deles, munida de ofertas e com um contrito pedido de perdão a Davi pela insensatez do seu marido. É maravilhoso ver como a sabedoria, estabelecida através de um ambiente de honra, desarmou um exército. Anota aí, um ambiente de honra desarma um exército até mesmo furioso. Abigail desmontou um cenário de guerra em sua casa através de um ambiente de honra e reconhecimento, pois Davi já estava preparado para partir contra Nabal e sua casa. Porém, a maneira como aquela mulher o interceptou fez caírem por terra as armas e desconstruir todo um cenário de maldade. Como aprendemos com essa mulher? Talvez ela não teria ou até mesmo não queria defender seu marido, devido ao próprio testemunho que ela dá para Davi, dizendo, que Nabal era um homem mau, ou seja, ela estava afirmando que sua casa havia ali um homem mau. Aqui diz assim, as palavras, da esposa de Nabal. Diz assim: ela estava afirmando que sua insensatez não era só com Davi, mas a maldade fazia parte do cotidiano daquele homem. A partir dessa descrição, podemos imaginar o quão difícil poderia ser aquele casamento, pois ser casada com alguém tão hostil não deve ser nada fácil. Mas mesmo em uma vida familiar difícil, Abigail não se priva de fazer o que é certo, decidindo ser uma remidora do ambiente ofensivo que seu marido provocava. Então, muitas vezes a gente atende mulheres que estão com problema no seu casamento. Elas estão com problemas, com dificuldades no casamento e elas acham que a solução é ir embora, largar tudo, quebrar o barraco. Mas você pode ser aquela que vai remir o ambiente, mesmo que ele seja ofensivo e que seu marido seja aquele que provoca isso. Com certeza, ela era uma mulher forte, que não se dirigia pelas decepções. Isso é muito claro, muito lindo na vida de Abigail. Quantas de nós, às vezes, nos dirigimos pelas decepções, pelas frustrações e colocamos todo o nosso sentimento e força nisso, mas por uma convicção daquilo que poderia fazer para que a sua situação mudasse. Então, não se dirija pelas suas decepções, mas pela convicção de que Deus pode mudar essa situação. Rebeca e Abigail representam mulheres que viveram suas angústias domésticas, como qualquer outra família, mas que tomaram rumos tão diferentes em suas histórias. Há mulheres, hoje, que, provocadas pela decepção no convívio familiar, acabam respondendo com controle e desonra como Rebeca, e perdem a oportunidade de mudar o ambiente através de uma atitude renovada. Muitas vezes ficamos esperando as situações na nossa casa mudarem para que nós mudemos e perdemos tanto tempo na nossa história tentando mudar o outro como Rebeca fez. Tem uma frase que me acompanha: nada muda se você não mudar. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no começo da leitura do livro. Ou seja, para que as coisas mudem em nossa casa, nós temos que mudar primeiro. Então anota aí, muitas vezes ficamos esperando as situações na nossa casa mudarem para que nós mudemos e perdemos tanto tempo da nossa história tentando mudar o outro como Rebeca fez. Nada muda se você não mudar. Reflita nisso. O livro de 1 Samuel 3,15 mostra a maturidade de Samuel, abrindo as portas da casa do Senhor, continuando a obra de Deus, mesmo depois de uma grande decepção com o seu pastor. Ao saber através do próprio Deus o quanto a casa de Eli era corrupta,
Samuel poderia ter reagido àquela informação com rebeldia e até mesmo saindo da casa de Eli, mas pelo contrário, ele construiu um ambiente de maturidade, continuando a servir Eli, mesmo sem ter motivos naturais para isso. Precisamos aprender a sermos orientadas fora da esfera do sentimento. Os sentimentos nos dirigem à insensatez e podem nos fazer perder grandes oportunidades de estabelecermos um ambiente de transformação em nossa casa. Amém? Então esse foi o capítulo 2. Que a gente possa remir um ambiente, na nossa casa, que a gente possa trazer um ambiente de glória para a nossa casa, que a gente possa mudar aquilo que nós precisamos mudar, que a gente não seja dirigida por nossas decepções e ressentimentos, mas pelas nossas convicções, e que a gente deixe Deus agir. Não queira proteger os filhos ao ponto deles não passarem as suas lutas e as suas decepções. Aqui tem um exemplo de oração, aonde a pastora Bruna coloca assim: Pai, coloco diante do Senhor o meu coração. Às vezes me sinto perdida perante os sentimentos provocados por circunstâncias de ansiedade e angústia dentro do meu lar. Reconheço que preciso da sua ajuda para que consiga remir o ambiente doméstico através da honra e sabedoria, mesmo talvez sem achar que as pessoas mereçam. Me ajude a dominar meus sentimentos para que eu possa guardar o meu lar. Te peço perdão pelas vezes em que não consegui fazer nada da forma certa e recebo de ti a sabedoria para que todas as vezes em que minha alma tentar me dirigir a reagir à situação, eu possa ser direcionada pela tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Anota aí, o final do capítulo sempre tem um espaço para que a gente possa refletir. E aqui diz assim, número 1, você anota aí no seu caderno: como tenho contribuído para estabelecer um ambiente remidor em meu lar? Como tenho contribuído para estabelecer um ambiente remidor em meu lar? E como posso melhorar isso? Segundo, meu relacionamento com meus filhos gera honra ou desonra para o meu marido? Meu relacionamento com meus filhos gera honra ou desonra para o meu marido? E terceiro, como uma mulher sábia age para contornar as angústias e decepções no lar? Como uma mulher sábia age para contornar as angústias e decepções no lar? Tá aí, reflita, volta o vídeo se você se perdeu em algum momento. Não deixa que as distrações façam com que você perca a leitura do livro. De fato, é um livro muito abençoado. E na semana que vem eu volto com o capítulo 3, removendo o sim e calando a voz da indignação. Tá aqui. A guardiã do lar, fazendo do meu lar um altar, é a nossa leitura aqui no nosso canal. E eu vou deixar na descrição do vídeo aonde você pode adquirir esse livro tão abençoado, tá certo? Não se esqueça então de compartilhar nas suas redes sociais e de deixar aí o seu comentário, o seu like, que você seja abençoado através aqui do nosso canal Mensagens Diárias Edificantes. Segunda-feira, recado do coração de Deus e também uma palavra especial para você. Você pode acompanhar os nossos estudos também lá no nosso canal, lá no blog, canal Mensagens Diárias Edificantes. Deus abençoe você, que você tenha um feriadão abençoado aí, um final de semana abençoado com a sua casa, com a sua família. E não se esqueça de buscar o Pai. Vá na igreja, vá lá, vá ter comunhão com os irmãos. Priorize a Deus e a sua família, pois esses são os seus maiores patrimônios. Deus abençoe você e até semana que vem.